Quais os cuidados que uma pessoa com doença de Parkinson precisa ter depois da cirurgia de DBS? Para quem não conhece, a cirurgia de DBS, ou Deep Brain Stimulation do inglês, também é conhecida como estimulação cerebral profunda ou marca-passo cerebral. Nessa cirurgia é implantado um eletrodo, um chip, dentro do cérebro das pessoas com doença de Parkinson para conseguir melhorar os sintomas da doença. E a vida da pessoa com doença de Parkinson após a cirurgia de DBS tende a ser muito melhor, principalmente quando a cirurgia é bem indicada, bem feita e o aparelho é bem programado. Mas são necessários alguns cuidados após a cirurgia para garantir que a pessoa fique bem. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que as cicatrizes da cirurgia precisam de cuidados nessa fase inicial, principalmente as cicatrizes do eletrodo, que ficam aqui na cabeça do paciente, e a cicatriz da bateria, que geralmente fica aqui no peito do paciente, embaixo da pele, ou à direita ou à esquerda. Essas cicatrizes a gente precisa ter muito cuidado para elas não infeccionarem. Infecção na cicatriz cirúrgica é um problema potencialmente grave. Se é uma infecção superficial, ela é fácil de tratar com antibiótico, mas às vezes pode ser uma infecção profunda. E aí tem que tirar os eletrodos, fazer antibiótico na veia, esperar um tempão para aí pensar em reoperar o paciente, fazer a cirurgia toda de novo. E isso não deveria acontecer. Então, os cuidados com a cicatriz logo depois da cirurgia são fundamentais e são, idealmente, orientados pelo neurocirurgião que fez a cirurgia. Outro cuidado importante que uma pessoa com doença de Parkinson que fez DBS precisa ter é evitar traumas no local da bateria. Como eu falei, a bateria, que é mais ou menos desse tamanho, ela fica embaixo da pele. Então é uma região que, se a gente levou uma bolada, uma pancada ou sofre um acidente com trauma naquela região, pode danificar a bateria. E aí tem que trocar essa bateria. Então, muito cuidado para evitar traumas diretamente em cima da bateria. Outro cuidado que pessoas com DBS precisam ter é evitar portas magnéticas ou campos magnéticos de uma forma geral. Quando a bateria do DBS é exposta a um campo magnético, seja uma porta de banco, uma porta de aeroporto, ou então, por exemplo, aqueles colchões que fazem massagem, isso pode desligar o DBS. Às vezes, para ligar de novo é simples, o paciente tem um controle pessoal dele e ele pode simplesmente religar. Mas se ele está na rua e o DBS desliga, os sintomas da doença de Parkinson dele vão ressurgir, vão piorar assim, de uma hora para outra. E às vezes o paciente fica numa situação em que é até difícil para ele voltar para casa para religar o aparelho. Além disso, ficar desligando o aparelho com o uso desses campos magnéticos acaba prejudicando a vida útil da bateria. Então, o ideal é o paciente evitar esse tipo de campo magnético. O paciente, depois da cirurgia, ele recebe uma carteirinha dizendo que ele tem um marca-passo cerebral e que ele não deve passar por esses campos magnéticos mais fortes. Então, por exemplo, em bancos e aeroportos, ele passa fora dessa área de magnetismo mais forte para evitar desligamento do aparelho. Outra questão é em relação à programação do DBS. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que só o fato de fazer a cirurgia, só o fato de implantar o chip, não quer dizer nada, não vai trazer uma melhora nos sintomas do paciente. O paciente até pode ter uma melhora transitória depois da cirurgia pela inserção do aparelho, mas essa melhora depois vai embora. O que faz com que a melhora seja sustentada é a programação correta do aparelho, que deve ser feita por neurologista, que seja especialista tanto em distúrbios de movimento quanto em neuromodulação. E essa programação deve ser constante. Logo após a cirurgia, quando o aparelho é ligado geralmente umas 4 semanas depois da cirurgia, essas programações, elas são muito frequentes. No meu caso, eu vejo meus pacientes uma vez por mês depois da cirurgia, durante alguns meses. Depois de cerca de 5, 6 meses, na maioria dos casos, a gente consegue chegar numa programação minimamente adequada e aí a gente consegue espaçar um pouco mais as consultas desse paciente. Mas é impossível ter o benefício da cirurgia de DBS se a gente só coloca o eletrodo e o paciente some e não aparece nunca mais. Então, consultas regulares são um cuidado muito importante de se ter depois da cirurgia de DBS. O próximo cuidado é relacionado às medicações, principalmente se o paciente teve o DBS implantado no local do cérebro chamado núcleo subtalâmico,
que é o principal alvo para pessoas com doença de Parkinson. Quando a gente tem um DBS de núcleo subtalâmico em uma pessoa com doença de Parkinson, à medida que a gente vai aumentando a energia do aparelho, com aquelas consultas subsequentes que eu falei para vocês, ou seja, a gente vai aumentando a dose do DBS, a gente automaticamente vai podendo diminuir a dose das medicações. Agora, essa diminuição é uma diminuição muito delicada e que deve ser feita por um profissional especialista, de preferência um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Porque se essa diminuição for feita errada, ou devagar demais, ou rápido demais, ou na ordem errada para aquele paciente naquele momento, o paciente pode ter uma piora dos sintomas da doença de Parkinson. Então, cada diminuição de medicação para cada paciente, ela deve ser individualizada, personalizada, baseado nos sintomas que aquele paciente já tinha antes da cirurgia e naqueles sintomas que ele está apresentando durante o processo de programação. Então, é um ajuste medicamentoso muito delicado e que deve ser feito por um profissional especialista para que a gente não acabe causando mais mal do que bem. E por último, pessoas que receberam a cirurgia de DBS devem ter muito cuidado com a bateria do aparelho para toda a vida. Existem alguns aparelhos de DBS que têm baterias recarregáveis e outros que têm baterias não recarregáveis. As baterias recarregáveis, a pessoa precisa recarregar em casa, geralmente é um carregamento sem fio, não precisa furar nem fazer nada. De tempos em tempos, a cada 1, 2 semanas, a depender da quantidade de energia que ela usa. A pessoa precisa ficar muito atenta a esse recarregamento, porque senão o DBS pode desligar. O DBS desliga, os sintomas pioram de uma hora para outra e isso piora a vida útil da bateria. Então esse carregamento deve ser feito por tempo necessário e com a frequência necessária. Isso tudo é orientado para o paciente pelos representantes da empresa de DBS no momento da alta hospitalar. E esses cuidados precisam ser tomados. Também devemos tomar cuidado com o cabeamento desse aparelho de recarregamento para que a gente não tenha um desgaste, uma fratura dos fios. Em relação aos aparelhos de DBS que não são recarregáveis, as consultas periódicas com o neurologista se tornam ainda mais importantes para a gente checar a voltagem daquela bateria e quando estiver chegando ao fim, já programar uma reposição de bateria para o paciente não ficar sem os benefícios da cirurgia. E aí você sabia de todos esses cuidados que uma pessoa com doença de Parkinson precisa ter depois da cirurgia de DBS? Não é um passe de mágica, né? Tudo que a gente precisa fazer requer um pouco de dedicação, tanto da parte do médico quanto da parte do paciente. Mas, fazendo tudo bem certinho, seguindo os procedimentos corretamente, a ideia é que o paciente tenha uma enorme melhora de qualidade de vida após a cirurgia de DBS, assumindo que essa cirurgia foi bem indicada, que o eletrodo está no lugar correto e que a cirurgia e que o eletrodo foi bem programado no pós-operatório. Se vocês têm alguma outra dúvida sobre esse assunto, deixem aqui embaixo e até a próxima!